Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um Chá com a Nutri. Meu nome é Karina Miller, eu sou nutricionista clínica funcional e chefe de cozinha e hoje eu vou falar sobre colesterol, um assunto que eu tenho certeza que se você não está interessado, alguém aí da sua família ou algum amigo, alguém próximo a você está, porque segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, mais de 40% dos brasileiros têm colesterol alto. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai saber tudinho sobre colesterol, o que a Nutri vai indicar para você baixar o seu colesterol. Então compartilhe também esse vídeo com as pessoas que você sabe que precisam destas informações, tá? Muito bem, então vamos entender o que é o colesterol. Todo mundo fala, estou com colesterol alto. Bom, a gente tem vários tipos de colesterol lá dentro do nosso organismo. O colesterol, ele pode ser considerado como um tipo de gordura que é metabolizado, é feito, produzido pelo nosso fígado, mas ele precisa de substrato, ou seja, ele precisa de alimentos para poder fazer este colesterol, tá? Então, o colesterol depende muito da nossa alimentação, do que a gente coloca para dentro do nosso corpo, para ele metabolizar e aí aproveitar, né, como ele precisa, os nutrientes, e aqueles nutrientes que podem estar em excesso, ele vai metabolizar em colesterol LDL, por exemplo, que seria, entre aspas, este colesterol ruim, este colesterol que é mais preocupante, que quando alguém fala estou com colesterol alto, é porque está com LDL, que é esse tipo de colesterol alto. E por que ele é mais perigoso? Porque ele é mais aderente às nossas artérias e aos nossos vasos. Ele tem uma densidade mais leve, uma densidade menor. E por isso ele tem mais facilidade a se aderir às nossas artérias, aos nossos vasos, provocando o ateroma ou a aterosclerose, que traduzindo é uma placa que se forma, uma placa de gordura, na verdade é gordura misturada com célula, são essas pequenas partículas de colesterol que vão se depositando lá no nosso vaso sanguíneo ou nas nossas artérias e vão formando uma obstrução nesse vaso sanguíneo ou nessa artéria. Se esse ateroma, ele cresce muito de tamanho e ele pode até se desprender, e isso vai depender também muito do estilo de vida da pessoa, então se ela é uma pessoa sedentária, se é fumante, se bebe bebidas alcoólicas com frequência e em altas quantidades, tudo isso vai influenciar além da alimentação. Se a pessoa é estressada, não descansa, tem um trabalho estressante, ou tem um dia a dia estressante, isso tudo vai corroborar para formar essa aterosclerose. E aí essa placa ela pode se desgrudar do vaso em determinado momento e provocar os acidentes cardiovasculares, que é a doença que mais mata no mundo hoje em dia, tá? Então, o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular encefálico ou cerebral, ou até mesmo a embolia pulmonar, a trombose, tudo que vai obstruir, que o sangue não vai conseguir passar, ou não vai passar para o coração e daí vai ocasionar o infarto, ou não vai chegar em alguma parte do cérebro, provocando acidente vascular cerebral ou encefálico e assim por diante. Então, olha como é importante a gente controlar o colesterol. E, infelizmente, o colesterol não tem sintomas. Então, a pessoa que tem um colesterol alto, ela não vai sentir nada. Então, ela só vai saber se tem o colesterol fazendo exames corriqueiramente. Então, é necessário sim exames preventivos para saber como está o seu colesterol. E agora eu vou falar como que você faz para baixar o colesterol, tá? Então, precisa ter esse controle justamente para, se for o caso,
entrar com medicação. Mas pense aqui comigo. Se a gente entrar com a medicação e não cuidar do que está causando este colesterol alto, isso só vai piorar. Concorda comigo? Então, mesmo que você já esteja tomando um medicamento, é necessário cuidar dos fatores causais desta doença. Então, existe a questão genética, claro, que deixa esta predisposição a ter o colesterol alto muito maior, porém, genética não é sentença. Então, mesmo que você tenha o pai com colesterol, mãe, avós com colesterol alto, mas se você tiver um estilo de vida saudável, se você tiver uma alimentação equilibrada nutricionalmente, e agora eu vou falar quais os alimentos que você deve evitar e quais os que você deve investir, aí fazendo exercícios físicos regularmente, não é fazer uma vez na semana, uma vez no mês, não. É pelo menos 120 minutos de exercícios por semana, tá? Então você pode dividir isso em 3 vezes na semana, em 4 vezes na semana, como você preferir, como couber na sua rotina, no seu cotidiano. Mas tem que fazer exercício, tem que se movimentar, porque é assim que a gente vai gastar, entre aspas, esse colesterol e tirar ele da nossa corrente sanguínea. Então, o colesterol total é o colesterol LDL junto com o HDL, que seria o colesterol do bem, entre aspas, que é aquele que tem mais proteção para as doenças cardiovasculares. Então, quem faz exercício tem HDL alto, isso é totalmente relacionado, tá? Por isso que é importante fazer exercício físico. E aí tem o VLDL e outras frações de colesterol. Mas a gente tem que procurar abaixar principalmente o LDL, tá? E aí, consequentemente, a gente vai abaixar o colesterol total. Então, o que a gente precisa saber? Que a gente precisa evitar certos alimentos que corroboram com o aumento do colesterol. Quais são eles? As carnes mais gordurosas, então as carnes vermelhas que tem mais gordura entremeada na carne ou capa de gordura, como a picanha, por exemplo. Então, carnes mais gordurosas, a pele do frango. A gente pode pensar aqui em queijos mais gordurosos, principalmente aqueles amarelos. A gente pode pensar também em alimentos que são fontes de carboidrato simples. Sim, não é só gordura que aumenta o colesterol, não. Carboidrato, excesso, comer a mais do que o corpo necessita, também aumenta o colesterol. Então aí entra o açúcar, e estamos falando de doces, sobremesas, bebidas açucaradas como refrigerante ou sucos de caixinha. A gente pode pensar também em todos os produtos ultraprocessados, que são os pacotinhos, salgadinho, biscoitos, pode ser biscoito doce ou biscoito salgado, do tipo água e sal, creme cracker. Pode ser também bolos prontos, esses de pacotinho, pode ser torrada, porque todos esses alimentos têm gordura saturada, que é justamente a gordura que aumenta o LDL. As frituras, então tudo que é frito tem muito excesso de gordura que vai aumentar o LDL. Então tudo que tem açúcar, bebidas alcoólicas, tá? Tudo isso, então queijos, derivados, do leite, creme de leite e carboidratos simples de modo geral vão aumentar o colesterol. Então você deve estar se perguntando, poxa Nutri, mas eu já tenho uma alimentação super saudável, meu colesterol não baixa. Talvez você esteja comendo a mais do que você deveria. Talvez você não esteja comendo de forma equilibrada, não esteja comendo a proteína o suficiente, os vegetais, e agora eu vou falar os alimentos que têm que fazer parte da sua dieta para você ver aonde que você está errando. Então, verduras em excesso, salada, couve, espinafre, escarola, chicória, todos os tipos de verdura, repolho, acelga, muitas verduras, muitos legumes, berinjela, abobrinha, pimentão, cenoura, abóbora, todos os tipos de legumes, alcachofre é maravilhoso para baixar colesterol, frutas, porque esses alimentos são fontes de fibras e são as fibras que vão ajudar a diminuir o colesterol. Aveia, que é um cereal integral
fantástico para baixar o colesterol. E aí vem também o arroz integral, todos os arrozes que são mais integrais, então arroz cateto integral, arroz preto, arroz vermelho, arroz, tudo que for integral, porque tem que ter fibra, tá? A gente também pode aumentar aí as gorduras insaturadas. E aí a gente entra com abacate, com as oleaginosas, que são a castanha do Pará, castanha de caju, a castanha do baru. A gente pode pensar também nas nozes, avelãs, macadâmia, amêndoas, tudo que são as oleaginosas, as sementes como chia, linhaça, semente de abóbora, semente de gergelim, enfim, todos os tipos de sementes. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada, né? Então a gente precisa aumentar o consumo de fibras, aumentar o consumo de gorduras insaturadas, que são as castanhas, o azeite, por exemplo, que tem gordura insaturada, é ótimo também para a gente equilibrar essa alimentação. Porque o que acontece hoje em dia? A alimentação ocidental, que é essa que a gente tem, ela é muito rica em gordura saturada e pobre em gordura insaturada, muito rica em carboidratos, principalmente os carboidratos simples, que são esses que eu falei, e pobre nos carboidratos complexos, pobre em legumes, pobre em verduras, pobre em fibras. Por isso que as pessoas estão com colesterol alto, mais de 40% da população, e sedentárias, ou seja, não se mexem. Então é por isso que você ou alguém que você conhece tem colesterol alto. Então, mude a sua alimentação, cuide da sua saúde, se exercite, porque prevenção é o melhor remédio. E a gente tem que ir na causa do problema e não só remediar, tá? Espero que você tenha gostado desse outro Chá com a Nutri. Se você gostou, comenta aqui embaixo, ou se você tem alguma dúvida ainda, deixa aqui que eu vou ter o maior prazer em te responder. Até o próximo. Um beijo!